Olá, tudo bem? Todos nós sabemos o que é começar o dia com uma tarefa por terminar e chegar no final do dia não terminar aquela tarefa. Você também já passou pela experiência de iniciar uma semana sabendo que você precisava terminar um projeto, terminar um planejamento, terminar um relatório e você ou entregou nas últimas horas ou pior ainda, não conseguiu terminar aquele projeto, aquilo que você se programou para finalizar naquela semana. E quando nós pensamos em termos de anos, então, o nosso sofrimento aumenta ainda mais, porque tinha aquele curso que eu queria fazer, tinha aquela língua que eu queria aprender, tinha aquele instrumento que eu queria aprender, tinha aquele campo do conhecimento que eu queria dominar, e os anos passaram e nada daquilo foi feito. Nós ficamos desmotivados com a improdutividade, nós ficamos cada vez menos confiantes em nós mesmos à medida em que nós nos propomos a fazer coisas e não conseguimos fazer, não conseguimos produzir, não conseguimos entregar no prazo ou na qualidade que nós nos planejamos mentalmente para fazer aquelas coisas. Por outro lado, parece que tem aquelas pessoas que descobriram o segredo da produtividade. Na verdade, elas são pessoas que agregam valor nos seus campos, são pessoas que produzem conteúdo, são pessoas que lideram organizações e que dão conta de manter o casamento em dia, de passear com os filhos, de ter um hobby, e elas fazem múltiplas coisas e parece que elas descobriram alguma coisa que nós não descobrimos. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o segredo da produtividade e nós vamos conversar um pouco sobre como nós podemos realmente nos tornar produtivos no contexto do ministério. Meu nome é Jefferson, eu sou pastor, sou pesquisador e praticante da gestão ministerial e eu quero ajudar você a se tornar um líder melhor. Qual é o segredo da produtividade, pessoal? Quando eu faço essa pergunta nos treinamentos que ministro por aí, eu ouço muitas respostas. Por exemplo, eu ouço muito assim: algumas pessoas já nasceram assim, ou então, aquela pessoa ela sabe a técnica certa, ou ela sabe o método certo, ou ela está no lugar certo, num lugar que favorece a produtividade dela, ela não vive no meu lugar, ela não está na minha igreja. E muitas vezes eu ouço desculpas que são mais ou menos assim: aquela pessoa é muito apaixonada pelo que ela faz, ou então, aquela pessoa aprendeu a gerenciar o tempo, mas isso é muito difícil. Ou então, aquela pessoa não tem todas as atribuições que eu tenho, não tem filhos, não é casada, não cuida de uma igreja tão grande como a minha. Todas essas respostas, elas têm uma ponta de verdade, mas a verdadeira resposta abrange todas essas respostas e as transpõe. A verdadeira resposta está relacionada aos hábitos de produtividade. Os hábitos são mais do que rotinas com as quais nós nos acostumamos. Os hábitos são complexos caminhos neurais que foram forjados por meio de um grande número de repetições. Os hábitos, eles elicitam comportamentos que são arraigados, são automáticos, poderosos e com um baixo custo de energia. Charles Duhigg, em seu livro O Poder do Hábito, nos ajudou a entender que os hábitos eles são forjados dentro de uma complexa química cerebral, mas eles têm o mesmo padrão: deixa, rotina e recompensa. E quando isso é repetido muitas e muitas vezes, nós podemos fazer aquela rotina, nós podemos executar aquele movimento com grande elasticidade, com grande naturalidade e espontaneidade, mas com um baixo investimento de energia. E é por isso que os hábitos são tão poderosos. Eles nos ajudam a construir uma rotina que faz o máximo do impacto com o mínimo de energia. Nesse sentido, nós precisamos entender que o segredo da produtividade é desarraigar os vícios de improdutividade e plantar hábitos de produtividade.
Desarraigar vícios de improdutividade significa arrancarmos aquelas práticas que nos paralisam, que nos impedem de alcançar a máxima eficácia com o nosso tempo e com a nossa energia. Ou seja, ser produtivo é muito mais do que aplicar técnicas, conceitos, métodos ou algum tipo de conhecimento especializado. No centro da produtividade pessoal está a transformação dos hábitos, está o desafio de transformar os hábitos que nós exibimos ao longo da nossa jornada de trabalho, arrancando vícios de produtividade, plantando hábitos de produtividade. Desarraigar que vícios de improdutividade? A procrastinação, o hábito de multitarefar, a perda do foco, centralização, pulverização da energia. E que hábitos de produtividade nós temos que rotinizar, repetir e plantar? Definir o trabalho, organizar o trabalho, priorizar, agrupar, execução focada, concentração de energia. Ou seja, algumas pessoas são produtivas não porque elas descobriram uma mágica ou um segredo, elas simplesmente melhoraram continuamente durante muitos anos os seus hábitos de produtividade e arrancaram ao máximo aquelas ervas daninhas de improdutividade. A autoliderança, na verdade, se trata de cultivarmos os hábitos certos. Stephen Covey já disse que para nós sermos eficazes pessoalmente e interpessoalmente, nós temos que plantar os hábitos certos. Mas como os hábitos se formam e como vícios podem ser arrancados? Em nosso curso A Arte da Autoliderança, eu ajudo você a visualizar e desarraigar vícios de improdutividade e ajudo você a visualizar que hábitos de produtividade você precisa potencializar na sua rotina de trabalho para alcançar o máximo impacto do seu potencial de tempo e energia. Então acesse jeffersonalvarenga.com na aba Curso EAD e saiba mais sobre o nosso panorama de treinamento desse módulo e como você pode se engajar com ele. Eu te vejo na próxima. Até lá!